Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, antes de mais nada, eu queria comentar com vocês a respeito das próximas aulas, tá? Vocês devem ter sido avisados já pela reitoria, né, e pelos representantes de turma. Infelizmente, nós precisaremos continuar com esse esquema, né, de atividades remotas, de aulas remotas durante um tempo ainda indeterminado, segundo decretos e orientações do Estado e do governo, tá certo? Então não sabemos ainda quando as aulas presenciais irão voltar a acontecer, né? Eu espero que seja em breve, né? Mas enquanto isso a gente vai tentar fazer o melhor para que o ensino aconteça, né? Para que vocês aprendam a matéria. Bom, foi passado para você já, eu acredito, a respeito do Microsoft Teams, que foi escolhido pela reitoria, né, como forma de padronizar esse ensino remoto durante esse período, tá certo? Foi também orientado pela coordenação que nós, professores, não começássemos ainda a usá-lo essa semana. Essa semana vai ser uma semana de adaptação. Então, oficialmente, as aulas e atividades usando o Microsoft Teams vai começar na próxima semana, tá? A partir da próxima aula da semana que vem. Bom, como que vai funcionar? Então, a partir da semana que vem, as aulas serão online, ao vivo, tá? Eu vou estar com vocês durante os horários de aula, na quarta e na quinta-feira, né, nos horários previstos. Vou entrar, né, com uma videoconferência no Teams, né, vocês vão acessar, vão entrar também na sala de reuniões e vão poder participar da videoconferência, né? E dessa forma eu vou poder dar aula online, tá? Vou tentar apresentar para vocês da melhor forma possível, né, usando slide, material e também resolver exercícios online, tá certo? Também deixando atividades para vocês fazerem durante essas aulas. Então, pessoal, eu queria convidar vocês realmente a participarem dessas aulas, embora não sei como que é a questão do acesso à internet de todos vocês, mas acredito que não seja problema, né? Mas eu sugiro que vocês participem dessas aulas ao vivo, porque serão oportunidades para vocês tirarem dúvidas da matéria, realmente aprenderem e perguntarem enquanto estou explicando a matéria. É como se fosse uma aula em sala de aula, como se fosse uma aula presencial, porém remotamente, tá? A gente vai fazer de tudo para que seja o mais próximo possível de uma aula real, uma aula presencial, tá? Então todos vocês são convocados a estarem presentes durante os horários de aula, usando o Microsoft Teams, pelo navegador, pelo software no Microsoft Windows ou pelo aplicativo, tá? Então vocês vão poder acompanhar de várias formas e as aulas vão acontecer dessa forma, tá? Então nessas aulas online eu vou explicar a matéria, vou resolver exercício, vou mostrar a resolução de exercício, vou dar um tempo para vocês fazerem algum exercício, vou estar disponível para tirar a dúvida de vocês, tá? Então vai ser como se fosse uma aula mesmo comum, tá certo? Bom, na semana passada eu deixei com vocês uma lista de exercícios, né? Um pouco grande até, né? Com 5 questões, se não me engano, com questões de revisão de tudo que nós vimos até agora, né? PU, componentes simétricas e transformadores, tá certo? Espero que vocês tenham feito essas listas. De qualquer forma, né? Antes das provas, ainda não tem data para as provas, mas antes de acontecerem as provas, eu vou voltar nesse conteúdo, fazer uma aula só de revisão com vocês, tirar dúvidas novamente, vou deixar uma nova lista de exercícios de revisão para a prova, tá certo? A intenção dessa lista na semana passada foi realmente de relembrar o que nós vimos até agora para a gente poder partir para a próxima matéria, que é curto-circuito, que nós estamos começando hoje, ok? Bom, deixa eu voltar aqui. Ok, tá certo, vocês estão me ouvindo, né? Tá, estou compartilhando aqui minha tela. Na verdade, vou tentar fazer isso aqui sem colocar totalmente. Deixa eu ver aqui.
Aqui acho que já está de uma forma mais visível, né? Já está bom assim. Bom, então nós vamos começar hoje com o assunto de curto-circuito em sistemas elétricos de potência. Tá? Hoje uma aula mais introdutória do assunto e na próxima aula a gente começa mais com exercícios, dando continuidade na matéria, tá certo? Pessoal, então vamos lá. O que seria essa análise de curto-circuito? Tá? Bom, por que é importante essa análise, primeiramente? Né? A primeira coisa que a gente precisa falar é a importância de analisar, de calcular curto-circuito, né? É devido, né, à manutenção e funcionamento de um sistema elétrico, ou seja, quando acontece algum curto-circuito em um sistema elétrico qualquer, seja de grande porte, médio porte, pequeno porte, esse curto precisa ser resolvido, né, de forma rápida, de forma que o sistema volte a funcionar rapidamente, sem maiores danos para os consumidores, né? Então é importante nós analisarmos quais são os tipos de curto-circuito, como eles acontecem, como calcular a corrente de curto-circuito, para que nós possamos dimensionar corretamente os dispositivos de proteção, né, para que possa proteger as redes caso venha acontecer essas faltas. Tá? O que é um curto-circuito? Né? Consiste basicamente em um contato entre condutores sobre potenciais diferentes, como está aqui no texto. Tá? Pode ser um contato direto ou indireto. Né? O indireto é através de arco voltaico. Né? Você deve ter visto já em vídeos, quando acontece um arco através dos íons, né? Um arco voltaico pelo ar, né? Entre um condutor e outro. Né? Um curto através do arco, né? Um curto indireto. Ou direto através de contato mesmo. Tá? Os curtos-circuitos também são chamados de defeitos ou faltas, desculpem. Tá? Quais são as consequências dos curtos? Tá? As consequências são muito danosas aos sistemas elétricos, tá? Se não forem corretamente eliminadas pela proteção. Principalmente por causa das correntes altas que um curto-circuito vai trazer ao sistema. Então, se o sistema de proteção não atuar rapidamente, né, a consequência pode ser muito danosa para os equipamentos, pode queimar equipamento, pode estragar um sistema inteiro se a proteção não acontecer. Então, por isso que é importante esse estudo. Tá? Bom, então, quais são as finalidades? Né? Permitir o dimensionamento dos diversos componentes do sistema, né, quando sujeitos às solicitações dinâmicas e efeitos do curto-circuito, ou seja, como dimensionar esses componentes, como calcular a corrente, calcular a potência, como dimensionar disjuntor, dimensionar o dispositivo de proteção, tá? Possibilitar, né, a seleção de disjuntor, ou seja, saber qual disjuntor que eu vou escolher para usar, qual relé de proteção eu vou utilizar, como vai ser a coordenação desses relés, tá? E também especificação de para-raios, também vai ser muito útil aí. Bom, quais são os tipos de faltas ou tipos de curtos-circuitos que existem comumente, tá? Aqui os mais comuns, tá? O primeiro é o curto-circuito trifásico ou simétrico, tá? Ele é o que acontece com menor frequência. Por quê? Né? Para que ele aconteça, para que seja um curto trifásico ou simétrico, todos os 3 condutores da rede devem conduzir o mesmo valor eficaz à corrente de curto. Ou seja, a corrente de curto-circuito que vai circular no condutor tem que ser a mesma para os 3. Ou seja, é como se os 3 entrassem em curto ao mesmo tempo. Tá? Isso acontece, mas é um pouco mais raro, né, com uma frequência menor. Tá? Sendo trifásico, né, e simétrico, o cálculo pode ser feito por fase, né, ou seja, considera somente o circuito equivalente de sequência positiva, né, e aí faz o cálculo. Tá? Bom, outras formas de curto-circuito, né? Curto-circuito bifásico sem contato de terra. É um curto assimétrico, ou seja, sem simetria, porque é desequilibrado. Então aqui vai entrar o desequilíbrio, porque vai circular mais corrente em um ou outro condutor. Tá? Então vai gerar um desequilíbrio no sistema. Né?
Então, as correntes de curto nos 3 condutores são diferentes nesse caso, tá certo? Bom, e para fazer esses cálculos, a gente vai usar componentes simétricos, que nós já aprendemos, né? E nas próximas aulas a gente vai abordar realmente como se faz o cálculo disso, né? Utilizando componentes simétricos. Então, aqui um desenho de um curto bifásico, ou seja, entre 2 fases, sem contato com terra. Tá? Outra forma também é o curto bifásico, porém em contato com a terra, um curto fase-fase-terra. Né? Também a gente vai usar componentes simétricas para calcular esse curto, porque ele também é um curto desequilibrado. E aqui um curto-circuito monofásico, né? O curto para a terra. Também é um curto assimétrico e é o que mais acontece nos sistemas, tá? Quando um condutor, quando uma fase entra em curto com a terra, com o sistema de aterramento ou alguma coisa do tipo, tá? Então aqui é a representação desse curto-circuito monofásico. Bom, esses curtos eles podem ser classificados como temporários ou permanentes. O que seria isso? O curto temporário ele acontece quando o curto desaparece logo após a atuação da proteção. Ou seja, o relé ou disjuntor atuou para eliminar aquele curto, logo em seguida o sistema já é restabelecido, o curto vai desaparecer. Tá? Então é um curto temporário com menos dano para o sistema. Né? Os curtos permanentes vão exigir uma intervenção de pessoal, de equipe de manutenção, para que possa religar o sistema com sucesso. Nesses casos, são curtos que trazem maiores danos para o sistema elétrico. Tá? Bom, quais são as causas de curtos-circuitos? As causas mais frequentes são descargas atmosféricas, muito comum no Brasil, acontecer curto-circuito devido à descarga atmosférica. Também falhas em cadeias de isoladores, sistemas mal isolados, materiais velhos, ou com fadiga, materiais elétricos que não estão mais apropriados, também a ação de vento, neve, similares, às vezes um condutor ele vai balançar devido ao vento, vai encostar em outro, por exemplo, poluição e queimadas, queda de árvores sobre as linhas, sobre as linhas de transmissão, também inundações, desmoronamentos, ações de animais também em equipamento do sistema e também manobras incorretas por equipes de trabalho. Bom, aqui há uma estatística média de qual porcentagem cada tipo de curto-circuito vai entrar no total de faltas que acontecem no sistema elétrico. Então, o curto-circuito trifásico, olha só, somente 5%. O bifásico sem contato com a terra, 15%, o bifásico com terra, 10%, e o curto-circuito monofásico, 70%. Então, a gente vê que a maior parte dos curtos que acontecem são curtos monofásicos, 70% deles, certo? No sistema, só que também isso muda um pouco de acordo com o tipo de sistema. Em sistemas de grande porte, tá, a maior corrente de curto-circuito, ou seja, aqui eu não estou falando de porcentagem de ocorrência, eu estou falando de corrente de curto. Tá? A corrente ela vai ser maior nos curtos bifásicos, ou entre linha e terra. Tá? E também nos sistemas industriais, tá? A corrente de curto ela vai ser maior nos curtos trifásicos, nos curtos simétricos, certo? E em questão de estabilidade, tá? O curto trifásico ele é mais prejudicial, à estabilidade e sincronismo dos geradores, certo? Bom, aqui a gente vai adotar algumas hipóteses simplificadoras. O que é isso? Algumas considerações, algumas premissas para facilitar os cálculos, facilitar as análises, tá? Bom, primeira delas, as resistências em presença das reatâncias são desprezadas para geradores, linhas, trafos, tá? Então, a gente vai considerar sempre as reatâncias somente, ok? No ponto de ocorrência do curto-circuito, a gente admite impedância nula naquele ponto, tá? Embora sempre exista alguma impedância no ponto de curto-circuito. Porém,
o mais usual, o mais indicado é realmente admitir impedância nula naquele ponto de curto-circuito, tá? Bom, as correntes de carga no sistema, né, que existem antes do curto acontecer são desprezadas, tá? Quando acontecem elevadas correntes de curto-circuito, ok? Já que essas correntes de curto-circuito geralmente são muito maiores do que as correntes de carga do sistema, são correntes bem elevadas, ok? Também admite-se que todas as tensões geradas por vários geradores em paralelo estejam em fase e sejam iguais em módulo no instante do curto, caso tenha geradores em paralelo no sistema, certo? Bom, quais os teoremas que a gente vai utilizar aqui nessas análises, né, como ferramenta matemática? A gente vai usar bastante aqui o teorema da superposição e o teorema de Thevenin, né, que vocês já viram, não sei se em análise 1 ou em outra disciplina de circuitos, tá? Mas falando primeiro do teorema da superposição, que você já sabe, né? Em uma rede elétrica linear com várias fontes, o efeito total sobre um determinado componente da rede pode ser calculado somando os efeitos causados por cada uma das fontes, ok? Sendo as demais fontes anuladas e mantidas suas impedâncias internas. Então a gente pode fazer a superposição, ou seja, eu anulo as demais fontes, deixo uma fonte só, calculo o efeito, depois faço a mesma coisa com a outra fonte, depois com a outra fonte, depois somo os efeitos das 3 fontes ou das quantas fontes tiver e a gente tem o efeito total sobre aquele componente, ok? Bom, depois o teorema de Thevenin. O que é o teorema de Thevenin? A gente pode substituir uma subrede ativa, ou seja, com fontes e impedâncias, por uma impedância equivalente, ou uma impedância que é vista a partir daquele ponto, tá? E também por uma fonte equivalente, chamada tensão de Thevenin, que é o V de Thevenin, em série entre os terminais A e B dessa rede, ok? Bom, a impedância de Thevenin é calculada com impedância entre os terminais A e B quando todas as fontes forem mortas. Então, olha só, olhando aqui para esse desenho, né, para essa figura, aqui eu tenho ponto A e B, certo? A impedância de Thevenin vai ser a impedância equivalente vista desse terminal quando todas as fontes estiverem mortas, como se não tivesse fonte. Então eu desligo as fontes e calculo a impedância equivalente. Aí eu encontro então a impedância de Thevenin. E a tensão de Thevenin vai ser a tensão de circuito aberto entre esses terminais. Ou seja, qual que é a tensão aqui entre esses terminais? É a tensão de Thevenin, tá? Então vocês já viram isso, eu acredito que já saibam resolver com facilidade um circuito usando o teorema de Thevenin. A gente vai usar bastante aqui para fazer os cálculos, tá? Bom, se uma subrede, né, restante tiver apenas uma única impedância, Z, então a seguinte equação é válida. Então, olha só. Se eu tenho aqui uma tensão de Thevenin, o Z de Thevenin, ou seja, uma equivalente, né, de Thevenin para uma rede, e depois eu tenho uma outra impedância, eu posso dizer que a corrente que circula aqui vai ser igual à tensão de Thevenin dividido pela soma das duas impedâncias, correto? Então a gente chega nessa equação aqui, para a corrente. Então, no caso de um curto-circuito, né, como se a gente colocasse uma impedância nula entre os dois pontos da rede, ou seja, entre os pontos A e B, tá? A gente calcula a tensão de Thevenin antes do curto-circuito, entre A e B, e também a impedância de Thevenin vista desses terminais, e nós calculamos a corrente de curto-circuito dessa forma, como sendo a tensão de Thevenin sobre a reatância de Thevenin, ou aqui no caso a impedância de Thevenin ao quadrado, dividido pela impedância de Thevenin, né? A tensão de Thevenin sobre a parte reativa, né? A parte imaginária complexa da impedância de Thevenin, que é JXTH, ok?
Pessoal, então, com relação ao curto-circuito trifásico, né, como calcular, o que considerar na hora de calcular o curto-circuito trifásico? Lembrando que o curto trifásico acontece simultaneamente entre os três condutores, ou seja, eles são solicitados com a mesma intensidade de corrente de forma idêntica, tá? Dessa forma não vai ter desequilíbrio na rede, não tem desequilíbrio, é um curto totalmente simétrico, ok? Então tem que verificar primeiro se realmente é simétrico, se realmente é trifásico para poder considerar isso, tá? Caso contrário, vai ser um curto assimétrico. Bom, no instante em que acontece o curto-circuito, a reatância no ponto onde acontece, no ponto de falta, ela vai a zero muito rapidamente, tá? Ela é uma impedância nula. Então, a corrente de curto, ou seja, a corrente que vai circular no curto, ela é limitada pela reatância dos componentes do sistema. Então, que pode ser a reatância do gerador, a reatância da linha, a reatância do transformador. Vai depender de onde aconteceu o curto. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse desenho aqui de um sistema elétrico, né, onde eu tenho aqui a tensão terminal, que pode ser a tensão do gerador, e várias impedâncias em série até chegar ao consumidor, tá certo? Quanto mais eu afastar do gerador, ou seja, se o curto acontecer nesse ponto aqui próximo do consumidor, tá, longe do gerador, tá? Então, nesse caso, a corrente de curto não vai ser tão grande. Quanto mais próximo do gerador, maior vai ser a corrente, porque nesse caso aqui eu só vou considerar a reatância do gerador. Então, quanto maior a reatância equivalente vista do ponto onde acontece o curto-circuito, maior vai ser essa corrente, ok? Aliás, quanto menor a impedância, né, maior vai ser a corrente. E na medida que eu afasto, tá, do ponto de aplicação do gerador, né, ou seja, o ponto onde acontece o curto vai se afastando do gerador, essa corrente de curto-circuito vai ser cada vez menor, ok? Bom, para calcular essa corrente de curto, né, pensando aqui no sistema trifásico equilibrado, a gente calcula por fase, então a gente vai ter a tensão dividido pela reatância de Thevenin vista do ponto onde ocorreu, tá? Dividido por raiz de 3, né? Por ser trifásico, tá? Então essa é a expressão que a gente vai usar para calcular a corrente de curto-circuito. Bom, e em PU, né? Ou seja, como considerar agora em PU? Então a corrente de curto-circuito em PU vai ser a corrente de curto-circuito em ampere, que a gente definiu aqui agora, nessa expressão, tá? Dividido pela corrente base. O que é a corrente base? Vai ser a potência base sobre raiz de 3 vezes a tensão base, a gente já viu isso, né? Então, estou dividindo a corrente de curto-circuito em ampere pela corrente base do sistema, tá? Bom, aqui simplificando, né, isso aqui, mas se eu considerar que a tensão base do sistema é igual à própria tensão que eu estou considerando, né, a tensão base é igual à tensão aplicada ou tensão do gerador, né, e a potência base é igual à potência trifásica, a gente pode simplificar isso aqui tudo, ou seja, cortando aqui os valores, substituindo os valores, a gente vai chegar em uma expressão bem mais simples, ou seja, a corrente de curto-circuito em PU vai ser igual a 1 sobre a reatância de Thevenin em PU, tá? Então fica bem simples de calcular a corrente em PU. E para converter para ampere, basta multiplicar pela corrente base em ampere, que pode ser a própria corrente que está circulando ali no sistema, tá certo? Então fica bem simples, bem fácil de calcular a corrente de curto-circuito quando ela é trifásica ou simétrica, tá certo? Bom, aqui uma consideração, tá? Se tiverem motores síncronos no sistema, eles são tratados como geradores na hora de calcular, tá? Isso porque no momento curto os motores eles vão ficar sem receber energia da rede, porém eles continuam girando por algum tempo devido à inércia do motor, tá? E como ele vai estar girando por algum tempo sem receber energia, ele vai estar operando como gerador. Então ele tem que ser considerado nesse momento como gerador, como se fosse um gerador síncrono, né? Bom, com relação à simetria e assimetria das correntes, né? Essa corrente
da falta ou do curto-circuito, ela vai depender das forças eletromotrizes das máquinas em questão, das impedâncias dessas máquinas e das impedâncias do sistema entre as máquinas e a falta, onde ocorreu a falta, tá? Só que o valor dessa corrente curta ela vai variar muito desde o momento quando aconteceu a falta até o valor final. Ela não acaba instantaneamente, ela vai oscilar por um tempo até entrar em regime permanente, até acabar depois, tá? Então essa resposta transitória da corrente, né, pensando aqui numa carga RL, que é uma carga mais comum, ela vai ter uma componente senoidal e uma componente contínua, tá? Fazendo aqui uma decomposição dessa corrente, né, usando série de Fourier. Então a gente vai ver que tem uma parcela da corrente, tá, em que vai ser mais um regime permanente, onde essa oscilação ela entra em equilíbrio, né, entra em regime. Ou seja, nesse caso aqui seria uma corrente totalmente simétrica, tá? O que dificilmente acontece, porque na prática ela é parcialmente assimétrica, ou seja, no momento quando acontece, em alguns instantes depois, ela se torna assimétrica, porque ela vai ter um decrescimento exponencial, tá? Ela vai decrescer exponencialmente até atingir o regime permanente, tá certo? Então, o que acontece na prática, como a corrente de curto-circuito, é isso aqui. Tá? Ela vai ter um decrescimento exponencial até entrar em regime permanente. Tá? Aí vai ser uma senoide variada com o tempo mesmo. Bom, e nos terminais do gerador? Como que vai se comportar essa corrente de curto-circuito trifásico? Tá? Nos terminais do gerador, ela vai depender das reatâncias do do gerador. Desculpa. Tá? Ou seja, o gerador ele possui 3 tipos de reatâncias que são considerados de acordo com o estudo. Né? O primeiro caso é a reatância síncrona do gerador, que é a reatância em regime permanente. Né? Depois, uma reatância transitória e uma reatância subtransitória. Tá? Então, aqui nos primeiros instantes, ou seja, quando acontece a falta, a gente vai considerar essa reatância subtransitória. Então, nesse período, a gente tem um pico maior aqui de corrente, uma corrente maior, devido a essa componente da reatância subtransitória. Logo depois, aqui no meio, aí entra a corrente transitória, devido à reatância transitória do gerador. E quando vai chegando em regime permanente, aí fica somente a reatância de regime permanente, a reatância síncrona do gerador síncrono. Okay? Então, esse é o comportamento da corrente de curto-circuito nos terminais do gerador. Ela vai decrescer também exponencialmente, porém de forma simétrica, né, tanto para cima quanto para baixo, até atingir o regime permanente. Ok? Bom, e a potência de curto-circuito? Bom, no ponto de curto-circuito a potência elétrica é nula, porque a tensão é nula. Tá? Porém, né, tem esse termo que é a potência de curto-circuito trifásico, ou capacidade de curto-circuito, ou capacidade de ruptura, que é o seguinte, vai ser a tensão, né, vezes raiz de 3, a tensão terminal, vezes a corrente de curto-circuito, tá? Calculada em amperes. Então a gente encontra o valor dessa capacidade de curto-circuito ou potência de curto-circuito. Como que a gente pode passar isso para PU? Né? Basta dividir isso aqui pelo S base. Tá? Então, fazendo aqui as substituições e tal, a gente chega nessa expressão em que a potência de curto-circuito trifásico em PU vai ser 1 sobre a reatância de Thevenin também em PU. Tá? Então fica fácil também de calcular. Qual que é a diferença? Eu vou multiplicar aqui para encontrar a potência em VA, eu vou multiplicar pela potência base. Tá? Bom, agora com relação aos disjuntores. Essa corrente curto-circuito, né, que vai ser interrompida pelos disjuntores, ela geralmente é assimétrica. Tá? Como eu já mostrei agora há pouco, ela é ou parcialmente assimétrica ou assimétrica, né, como a gente viu no caso do gerador. Tá? E para selecionar os disjuntores, né, já que o cálculo dessas correntes, né, assimétricas são mais trabalhosos, a gente vai usar um fator de multiplicação, um fator M, que são aplicados
a corrente eficaz simétrica inicial, tá? E aí a gente aproxima os resultados, consegue definir qual o disjuntor que vai usar, ok? Bom, o que é corrente instantânea em um disjuntor? É a corrente que o disjuntor deve suportar imediatamente quando acontece o curto-circuito, tá? Desprezando a corrente que circula antes da falta e tal, é a corrente que o disjuntor suporta na ocorrência do curto-circuito. Fica mais fácil de entender assim. Essa corrente instantânea ela pode ser obtida, né, aplicando-se a corrente eficaz inicial simétrica e esse fator M, que é dado por essa tabela. Tá? Então, caso geral, o fator M é 1.6. Quando forem tensões iguais ou menores que 5 kV, a gente multiplica por 1.5. E também disjuntores de ar com valor nominal inferiores a 600 volts usa 1.25. Tá? Então é só multiplicar por esses fatores aqui. E a corrente nominal de interrupção ou capacidade de ruptura é a corrente que o disjuntor deve ser capaz de interromper no instante em que seus contatos se separam. Tá? Ela é menor que a corrente instantânea e vai depender da velocidade do disjuntor. Ou seja, quantos ciclos entre a ocorrência da falta até o momento em que ele vai disparar. Bom, para determinar essa corrente de interrupção, tem que ser levado em conta para gerador as reatâncias subtransitórias e para motores as reatâncias transitórias. Ok? A corrente de interrupção que a gente adotar, ela vai ser a corrente eficaz simétrica inicial multiplicada por um fator M também. Então aqui o fator M de acordo com o tipo de disjuntor, ou seja, disjuntor de 8 ciclos ou mais, fator 1, disjuntor de 5 ciclos, 1.1 e por aí vai. Tá? Quando os disjuntores forem localizados na barra do gerador, quando a potência for maior do que 500 MVA, esses fatores devem ser acrescidos de 0.1 cada um, antes de aplicar o fator. Ok? Bom, aqui então a gente tem um exercício, parece grande, mas é bem simples de calcular, tá? Para a gente fazer e treinar um pouquinho. Bom, fala o seguinte: um gerador síncrono conectado em estrela com potência nominal de 30 MVA e tensão nominal de 6.6 kV está ligado do lado de baixa em um trafo trifásico delta estrela com potência nominal de 30 MVA, né, e tensões nominais de 6.6 barra 66 kV, como mostrado na figura abaixo. Desprezando-se a corrente de carga antes da falta e admitindo tensão nominal no instante em que ocorre o defeito, calcule. Letra A. O valor da corrente de curto-circuito trifásico em amperes e em PU no ponto 1. E depois o valor da corrente de curto-circuito trifásico em amperes e em PU no ponto 2. Tá? Bom, eu vou resolver com vocês aqui a letra A. Tá? Depois vou deixar para vocês fazerem a letra B. E mais 3 exercícios que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então aqui o exercício 2, são bem parecidos, tá? Aqui o exercício 3 e aqui um outro exercício 4 para vocês fazerem, tá? Podem fazer em casa, entregar até semana que vem e tendo dúvidas pode me perguntar ou na próxima aula a gente comenta sobre eles, ok? Vou só dar uma pausa aqui no vídeo que eu vou mostrar agora a resolução do exercício aqui usando a minha câmera, tá? Só um instantinho, por favor. Então vamos lá, pessoal. Bom, para resolver esse exercício, letra A, primeira coisa é calcular a corrente de curto-circuito em PU, ou seja, o ICC em PU, que é igual a 1 sobre a reatância de TVNAM em PU, certo? Bom, nesse caso aqui já foi dada a reatância do gerador, né, já que o ponto 1 acontece logo depois do gerador. Ou seja, o ICC aqui, PU, vai ser igual a 1 sobre 0.25, que é igual a 4 PU, certo? Então essa é a resposta para a corrente de curto-circuito em PU. E a corrente de curto-circuito em amperes, né? Ou seja, corrente de curto-circuito em amperes é igual a corrente base que multiplica
a corrente de curto-circuito, em PU. Mas qual que é a corrente base? O IB é igual a quanto? O IB vai ser igual a potência de 30 MVA dividido por raiz de 3 vezes 6,6 kV. Tá? Isso aqui vai dar um total de 2,624 kA, certo? Então, fazendo aqui essa corrente de curto-circuito em amperes, a gente vai ter aqui 2,624 vezes 4, que é igual a 10,497 amperes, quiloamperes, né? Como está na resposta ali do exercício. Ok? Bem simples, né? Então, pessoal, façam a letra B em casa, tá? A letra B, e o exercício 2, exercício 3 e exercício 4, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição para a gente conversar e tirar dúvida, beleza? Um abraço, até mais.